gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueça de verificar se você realmente é inscrita no canal. Se não é, procura algum amigo, algum filho, algum neto, algum vizinho que faça isso por você, se você não sabe, tá? Porque essa, gente, é a forma de vocês ajudarem o canal a crescer. Não esqueçam de curtir, já vai dar uma pausa, nem começa, porque eu garanto, a aula está muito legal, então já dá logo o seu clique de gostei. Se no final você não gostar, você só dá o dislike, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer uma peça que ela é muito vendável, tá? É para cozinha, como toda dona de casa gosta. É um panô de forno, tá? Panô de forno é o quê? É um acessório para você colocar na porta do forno de vocês. Serve tanto para o forno elétrico, o forno maior elétrico, quanto para o forno do seu fogão, tá? É esse panôzinho aqui, ó. Olha que gracinha, delicado, fácil de fazer. Ó, acabamento atrás todo embutidinho, ó, tá? Super facinho de fazer. Ele vai ficar aqui, ó, na frente do forno, porque geralmente no forno, quem nunca, né? Toda dona de casa coloca ali dentro, às vezes, panela, frigideira, e é uma forma de você esconder essa bagunça. Fica bonitinho o seu forno, tá? Protege da gordura e é só tirar e lavar, tá? No final da aula, eu dou sugestão de preço, tá? É só uma sugestão, gente, tá? E eu espero que vocês gostem, que façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. É uma peça muito delicada, bonitinha, gente. O passo a passo está muito gostosinho de fazer, tá? Então vamos bombar nesse ano de 2021. Não esqueçam, vamos lá, vamos curtir o vídeo. E deixa nos comentários sugestões de peças que vocês gostariam de fazer, tá? Que aí, se eu souber, eu faço aqui para vocês. Se eu não souber, eu vou procurar aprender, tá? Ó, grande beijo. Vamos trabalhar. Então, gente, para fazer esse nosso panô de forno, eu chamo panô de forno, protetor do forno, protetor do puxador de forno, como vocês queiram chamar, nós vamos precisar só desse material aqui, tá? Eu fiz vários no canal já. Ele é bem delicado, é leve e não precisa de usar manta, tá? Então, nós vamos dar para fazer o corpo desse panô de um tecido, ó, um tecido para frente, que é um tecido principal da sua escolha, e para a parte de trás, eu estou utilizando aqui, você vai utilizar um tecido para forro, né? Eu estou utilizando aqui o algodão cru. Não tem, o algodão cru, ele tem várias espessuras, né? Tem daquele mais fininho, que é forro de roupa, e até um que é uma espécie de lona, que é o lonita. Esse aqui é o intermediário, mas o ideal, eu gosto mesmo de fazer com aquele mais grosso, que é o tipo uma loninha. Se você não tiver, mas você tem um jeans, você pode fazer o forro de jeans também, tá? Esse tecido aqui é o tricoline. Tecidos de algodão precisam de uma preparação antes de você fazer o corte, que é deixar de molho para evitar o encolhimento e também, se porventura eles soltarem tinta. Existe no canal um vídeo onde eu ensino a fazer essa preparação do tecido antes do corte.
Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa aula, vai aparecer um izinho aqui em cima. Então, nós vamos precisar de um quase quadrado, tá? Isso aqui é para um fogão de 4 bocas, tá? Fogão de 6 bocas, provavelmente vocês vão ter que aumentar na largura, tá? A largura desse aqui é 48 centímetros para um fogão de 4 bocas. Se for um fogão de 6 bocas ou de 5 bocas, ele vai ser um pouco mais largo, então você vai ter que medir o seu fogão. Aqui nós vamos precisar de 2 tecidos, um para o forro e um para frente, de 48 por 45, tá? 48 por 45. Se o seu fogão for de 6 bocas ou de 5 bocas, você vai aumentar na largura, que é o 48. Na altura, não precisa, que todos os fogões, eles têm uma média de altura comum, entendeu? Padrão. Nós vamos precisar para fazer, vocês já viram a foto aí, para fazer aquele, eu costumo chamar de escalope, aquela faixinha, aquele bandozinho arredondado por cima, de um outro pedaço de tecido, ó, tá? De um outro pedaço de tecido, que combine, o meu são tons diferentes de azul, mas o mesmo tipo de bolinha, do mesmo tamanho, tá? Você vai combinar de acordo com o que você queira. De 48 de largura por 45, tá? 48 por 45. Por quê? 48 é a largura, vai ter que ser igual, e 45, porque nós vamos fazer ele dobrado assim, ó, tá? Nós vamos dobrar ele desse jeito aqui, tá? Ele vai ficar nessa altura aqui, o nosso bandozinho. Para fazer a abazinha, que vai ter 2 abas que vão se firmar no puxador do forno. Para essas abas, nós vamos precisar de, ó, 2 tecidos com o estampado do corpo e 2 tecidos do forro que você estiver utilizando, tá? Ó. Isso, 8 por 20 centímetros a medida, tá? 8 assim, 20 assim. Nós vamos precisar também, para fazer os lacinhos, que nós vamos utilizar 2 laços, tá? Para fazer esses 2 laços, nós vamos precisar de 2 medidas, 2 tecidos, de 10,5 por 19, tá? 10,5 por 19. 10,5 por 19 centímetros. 2, porque vão ser 2 laços. Nós vamos precisar também, para juntar a aba que segura no puxador do forno, eu vou utilizar 2 colchetes de pressão, daqueles maiores. Colchete de pressão, gente, ele tem vários tamanhos. Tem os pequenininhos para ter coisas mais delicadas e esse aqui maior. A pressão dele é ótima. Se você costuma trabalhar com aquele botãozinho de pressão tic-tac da Rita, pode colocar também. Se você não quer colocar nenhum dos dois, você pode colocar velcro, tá? E nós vamos precisar também, ó, e isso aqui é opcional, de um bordado inglês. Aqui eu estou utilizando 80 centímetros de bordado inglês. A largura é 48. E meu bordado inglês vai ficar aqui. Só que como eu quero que ele fique um pouquinho franzido, eu cortei 80 centímetros, ó. 80 centímetros. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar os acessórios para colocar na parte da frente do nosso bandô, tá? Nós temos aqui os tecidos que nós vamos fazer as abas, tá? Os 4 tecidos. O que que nós vamos fazer? Nós vamos botar aqui, ó, frente com frente. E nós vamos dar uma arredondada nele aqui, ó.
tá? Uma arredondada na ponta. Arredondou, botou um em cima do outro, tá? Para ficar os 4 do mesmo tamanho. Ó, vai ficar os 2 do mesmo tamanho, correto? Vamos alfinetar. Aqui, arredondou, colocou um em cima do outro, alfinetou. Nós vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina dessa ponta aqui, ó. Dessa ponta, um pezinho de máquina, toda a volta até aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina na costura é uma espécie de medida de margem. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu explico o que é pé de máquina, mostra a posição da agulha, tudo direitinho para vocês saberem. Meio pé de máquina, são medidas que são muito utilizadas. Vou deixar na descrição desse vídeo o link e vai aparecer um izinho aqui em cima, tá? Vou separar para ir para a máquina. Isso aqui nós vamos fazer lá. Agora nós temos os 2 lacinhos, tá? Para fazer os 2 lacinhos. Esse tecido aqui para fazer os 2 lacinhos. Nós vamos virar e fazer uma margem aqui, tá? Nós vamos dobrar pelo menos, mais ou menos meio 1 centímetro. Ó. E vamos, ó, vem cá. Beleza? Agora, ó, botou a frente para cima, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui, ó, tá vendo? Dobrou aqui. Essa parte daqui, nós vamos deixar aqui, ó, em cima da dobradura. Desse jeitinho aqui. E passar e vincar. Ó, esse daqui, que é o lacinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui e outra aqui, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final, de um e de outro, nas 2 partes. Vou deixar lá que nós vamos para a máquina agora. Agora nós vamos fazer aquela parte que eu chamo de escalope, que é aquela parte arredondadazinha de cima, um bandozinho que tem em cima do pano de forma, tá? Você vai pegar o seu tecido do panô e vai dobrar ele ao meio assim, ó, frente com frente, tá? Essa parte aqui, deixa eu virar aqui para vocês. Essa parte aqui é a parte da dobra. Aí, o que nós vamos fazer? Eu tô utilizando aqui uma caneta que apaga, mas vocês podem utilizar um lápis, porque isso aqui é o avesso. Você vai marcar 2 centímetros e riscar, tá? E aqui a mesma coisa, 2 centímetros e riscar. Aqui é a dobra, tá? Aqui é a dobra do tecido. Da dobra para baixo, você vai marcar 8 centímetros. Ó, 8 centímetros. E vai riscar também. Tá? Essa régua aqui é uma régua de patchwork, tá, gente? Ela é ótima para você fazer marcações. Ela é ótima, maravilhosa. Aí tá aqui. Então, nós temos esse risco aqui, que é da dobra para baixo, 8 centímetros. Nós vamos dobrar aqui e ver onde é o meio. Eu vou marcar aqui o meio, tá? Ó, o meio é aqui. Pega um prato de vocês, prato comum, tá? Não é aqueles pratão grandão, não. É um prato comum. Geralmente os pratos têm, ó, de diâmetro, 22 centímetros de diâmetro, tá? Se você não tem um prato com essa medida, faz um círculo com 22 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, da dobra para baixo, marcar 1 centímetro.
Esse 1 centímetro vai ser a nossa margem para colocar a marcação do prato, para não ficar, cada barrado ficar de uma altura, tá? Nós vamos encostar aqui, ó, no meio. E nós vamos riscar dessa forma aqui, ó, gente. Daqui, de onde nós marcamos para baixo, tá? Os 8 centímetros, nós vamos riscar até essa outra partezinha de 8 centímetros. Beleza? Ó. Então, vai ficar essa parte arredondada aqui, encostando nesse 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Porque o pezinho de máquina tem que ter um apoio, tá? E a mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos estabilizar aqui, nesse cantinho aqui, ó, juntando até aqui no finalzinho, ó. Desse jeitinho aqui. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Encostou aqui e encostou lá em cima, tá vendo, ó? Aqui em cima e aqui. Ó, eu não sei se dá para vocês verem o risco, mas tá aqui, ó. Esse risco aqui de 8 centímetros é onde vem o nosso escalope. A gente chama essas curvas assim de escalope, que é o formatozinho de concha, ó. Tá? Nós vamos costurar assim, ó. Começar daqui, em cima dessa linha aqui que nós fizemos 2 centímetros, em cima do risco, tá? Costurando em cima do risco. Aqui vem em cima do risco a parte arredondada também. Até aqui onde ele para, voltou para cá, em cima do risco. E sobe aqui, tá? Retrocesso aqui, retrocesso aqui. Isso nós vamos fazer lá na máquina agora. Então, na máquina nós vamos fazer essas costuras aqui, ó. As costuras já prontinhas. Então, vocês podem ver, ó. Tá costurado aqui, o escalopezinho. O que que nós vamos fazer? Eu vou cortar aqui, aqui, com uma margem de meio centímetro, mais ou menos. E vai ficar assim, ó, gente, tá? O que que nós vamos... Ó, aí vocês podem observar que eu cortei bem rente, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Bem rente a costura nessa parte arredondada. Cuidado para não cortar onde está costurado. Se você não tiver medo, então corta um pouquinho maior, mas vai ter que fazer piques. Porque regiões arredondadas tem que fazer esse tipo de trabalhinho para a costura deitar, não ficar muito grossa e repuxando. Nessa parte aqui, ó, onde os dois círculos se encontram, eu fiz um pique maior, tá vendo? Aqui no meio e desse outro lado aqui a mesma coisa. O que que nós vamos fazer? Nós vamos desavessar e passar essa peça. Desse jeitinho, as duas abas já costuradas em volta com um pezinho de máquina, tá? O que que nós vamos fazer? Nessa região arredondada, nós vamos cortar rente a costura. Vamos diminuir essa margem de um pé de máquina, tá? Desse jeitinho aqui. Para você ter certeza que elas estão do mesmo tamanho, porque elas têm que ficar do mesmo tamanho para você não ficar uma alça maior do que a outra. Você vai fazer o quê? Você vai botar uma em cima da outra direitinho e cortar aqui, ó. As duas juntas. Então, as duas vão ficar do mesmo tamanho, duas alcinhas, duas abas para pendurar, tá? Então, essas duas partes aqui já estão prontas. O que que nós vamos fazer? Aqui em volta, eu vou fazer um pesponto, tá? Na máquina, com a cor azul, com a linha de cima azul. A linha de baixo
vai ser branca mesmo. E o mesmo pesponto eu vou fazer aqui, nessa volta toda, tá? Se você tem um ponto decorativo na sua máquina, você pode fazer. Se você quer fazer um pesponto à mão, você pode fazer também, tá? Eu vou levar lá para a máquina e vou fazer isso aqui. E agora vamos aos laços. O laço tá aqui, tá? Direitinho. Eu só vou cortar aqui o excesso. E tá aqui, ó, o lacinho já prontinho. Então, aqui nós vamos desavessar o laço e passar, tá? Aí, o que nós vamos fazer, gente? Ó, tá vendo? Aqui é a abertura. Nós vamos dobrar nessa direção aqui. E vincar. Ó, tá vincado aqui, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Aqui eu tenho uma linha de bordar, dessas linhas mais grossas de bordar. Tá dobrado, ó, linha dobrada, tá? Eu vou fazer um alinhavo em cima desse vinco. Desse jeitinho aqui, ó. Ó, tá? Em cima do vinco. Vamos puxar esse alinhavo assim, ó. E já tá no formato do laço. Para fazer aquele meiozinho assim do laço, ó, nós vamos girar várias vezes para ficar bem grossinho aqui. E fazer o arremate aqui atrás, ó. Arremate comum de costura. E tá prontinho o nosso laço. A mesma coisa nós vamos fazer com esse outro coisinha aqui. E aqui temos, tá? Ó, a nossa aba, tá? E os nossos dois lacinhos, que vão ficar exatamente aqui pronto. E a nossa abinha, nossa palazinha que vai ficar em cima, com o pesponto em volta. Se você tem um ponto decorativo, é o que eu falei, fica mais bonitinho aí, tá? Vamos reservar. E vamos estabilizar. Então, nós sabemos que isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui em cima, tá? Ó. Aqui em cima, os dois lacinhos aqui e a aba. Perfeito? Então, é o seguinte, gente. Nós vamos estabilizar esses lacinhos, a gente pode estabilizar depois da peça já aqui. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar ao meio, ó. Dobrou ao meio certinho. E vamos fazer um pique. Por que nós vamos fazer um pique? Para centralizar essa peça, tá? Você vai medir aqui, você sabe que a largura é a de 48, né? A largura. Então, você vai ver onde está o 48, que é aqui, ó. Essa aqui é a largura, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar no 48, que é a largura. E aqui no meio, vamos fazer um pique. Para saber aonde é o meio. Ó. Então, nós vamos colocar aqui pique com pique. Porque aí nós vamos ter certeza de que esse bandô aqui vai ficar centralizado. Você vai botar a frente dele para frente. Porque se você estiver utilizando o ponto de bordado, vai ter uma frente e um verso. Ó, aqui, se você quiser, você pode ir na máquina e fazer um pontozinho de proteção. O que é um ponto de proteção? Você pode costurar com meio pé de máquina aqui, só para ficar estabilizado, tá?
aqui é o meio, né? O nosso coisa vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui, correto? Ó, desse jeito aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão marcar aqui, ó. Do meio pra cá, 7 centímetros. E fazer um pontinho. Do meio para lá, mais 7 centímetros e fazer um pontinho. Aí agora nós vamos estabilizar aqui. Então, se ela tem que ficar assim, aqui, nessa pontinha, ó, tá vendo? Aqui é a marcação, nós vamos botar assim. E dar uma alfinetada. A mesma coisa aqui. A parte de baixo, aqui, ó, nós vamos dobrar o meio. Certinho. E fazer um pique, para saber onde é o meio também, tá? Vamos pegar o nosso bordado inglês, fazer uma bainha na beiradinha, nas duas beiradinhas, tá? Ó. Com bainha, vira meio centímetro, mais meio de cada lado, passa uma costurazinha. Feito isso, vamos dobrar também ao meio. E aqui no meio, vamos dar um pique para saber aonde é o meio dessa criatura aqui. Aqui embaixo vai ter o bordado inglês, tá? Nós vamos fazer um franzido. Então, você vai fazer o franzido do jeito que você costuma fazer. Eu vou fazer ele a mão, então eu coloco na minha agulha uma linha forte. Essa daqui é a mesma linha que eu estou utilizando, a linha de bordado que já está na agulha, eu estou aproveitando ela. Pode ser uma linha 10, pode ser uma linha de pesponto. E nós vamos fazer um alinhavo nessa beiradinha aqui, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Isso nós vamos fazer em toda a extensão. Aí aqui, ó, agora nós vamos estabilizar o nosso babado aqui. Nós vamos pegar aqui, ó. Eu vou marcar 1 centímetro da ponta para cá, 1 centímetro. E marcar, tá? A mesma coisa desse outro lado aqui. Da ponta para dentro, 1 centímetro e marcar. Por que eu tô fazendo isso? Porque nós vamos estabilizar o nosso babado aqui. Porque para quando a gente fechar aqui, ele não ficar grudado aqui em cima, tá? Então, ó. A frente do bordado inglês para baixo, beleza? Você vai procurar ali onde está o seu pique. Aí você vai botar, ó, pique com pique. E alfinetar. Aqui desse lado, você vai colocar aqui, ó, na beiradinha onde você botou 1 centímetro. Barradinho de 1 centímetro, ó. Você marcou 1 centímetro, você vai botar o seu bordado inglês aqui. E vai estabilizar também. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, junto à marcação de 1 centímetro. Isso quer dizer o quê? Que, ó, isso aqui vai ser transformado em babado, tá? Puxando essa linha, essa ponta aqui que você alinhavou. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar, alfinetar aqui, distribuir bem direitinho o babado e fazer uma costura na beiradinha de proteção. A mesma coisa nós vamos fazer com esse lado aqui. E tá aqui, ó, já. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso forro e nós vamos colocar aqui em cima para costurar, tá? De que forma nós vamos fazer isso? Se você está utilizando um forro que tem estampa, que tem frente e verso, você vai colocar ele aqui em cima
Mas toma cuidado aqui em cima para não dobrar muito em cima. Mas, ó, 1 centímetro é o ideal, porque não tem pé de um pezinho de máquina. Você vai costurar aqui, ó, um pezinho de máquina. Então, vamos alfinetar toda a volta. Aqui, ó, tá todo costuradinho, tá? Os alfinetes tá todo no lugar, ó. Tudo direitinho, tá? A única coisa que você vai ter que ter cuidado é saber que não está o babadinho, o bordado inglês, não tá muito aqui na beira, tá? Nós demos 1 centímetro de margem, é o ideal para um pezinho de máquina. Então, nós vamos ter que costurar toda a volta e vamos deixar só uma partezinha para desavessar, tá? E essa partezinha vai ser na lateral, porque em cima tem o bandô, tem a aba e embaixo tem o bordado inglês. Então, aqui na lateral, nós vamos marcar uma regiãozinha que nós não vamos costurar, tá? Então, aqui, ó, nós não vamos costurar. Isso. Então, nós vamos vir com um pé de máquina, com retrocesso, aqui, 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 dando toda essa volta até aqui. E retrocesso também. Retrocesso nessas 2 pontas, porque aqui nós vamos precisar de firmeza na costura para poder desavessar, tá? E aqui está, ó, todo costuradinho, menos aqui, que é a região que nós vamos desavessar. Como nós vamos desavessar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas pontas aqui, ó, para na hora a costura não ficar muito grossa, tá? Ó, aqui na pontinha, eu dou um piquezinho e corto a pontinha. Para não ficar, os cantos da peça, não ficar muito grosso. Também. Tira todos os excessos, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos desavessar e passar a nossa peça. Aí o que nós vamos fazer? Vocês podem ver que aqui cai direitinho, ó, tá? Passado. Nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos começar a costurar daqui, tá? Ó. Meio pezinho de máquina, fazer um pesponto, tô rebatendo toda essa costura, ou seja, na beiradinha do tecido. Se você tem um ponto decorativo, pode utilizar e automaticamente você vai fechar isso daqui. Eu vou fazer com a linha de cima da máquina, com a linha azul, tá? Mas aí é o gosto de cada um. Você pode fazer branco também. Aqui, meio pezinho aqui, meio pezinho aqui. E nessa parte aqui de cima, depois que a gente fizer esse meio pezinho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar bem isso aqui, ó. E vamos fechar isso aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um pezinho de máquina aqui, tá? Para esse bandô não ficar totalmente solto. Ele vai ficar soltinho assim, mas não totalmente. Isso feito, nós vamos pregar aqui os lacinhos. Ok? A primeira estabilizada do lacinho, quem me conhece sabe, eu dou sempre assim, ó, com a cola de silicone fria. Vou colar primeiramente com a cola de silicone fria, depois eu vou vir com os pontinhos, tá? É claro que depois eu vou vir com um pontinho invisível e dar uns pontinhos aqui só para juntar, né? Ficar bem fina.
Aí, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui, ó. Tá? Dobrou. Nós vamos utilizar, como eu já falei para vocês, o colchete de pressão. O colchete de pressão, ele vem assim, cartelinhas com 36 botõezinhos. Eu não lembro direito, mas eu acho que foi entre 5 a 6 reais. Isso aqui, só que vem 36 pares, tá? Um par vem assim, ó, é um buraquinho, tá vendo? Que é a parte da fêmea. E a outra parte é o macho que vem assim, ó, pra cima, tá vendo? Um encaixa no outro e dá pressão. A pressão é muito boa, tá? Então, essa parte aqui, a macho, vai ficar sempre na parte móvel da peça, na parte que vai se mover da peça, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui, ó, da beirada da pala para dentro, vão marcar 3 centímetros, tá? E fazer um pontinho no meio. Aqui é a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é aqui que você vai botar, ó, o botãozinho macho, tá? Ó, botãozinho macho, de um lado e de outro. O jeito de costurar ele é assim, ó. Ele tem uns buraquinhos aqui, é igual botão. Aqui, como tem 2 tecidos, você vai enfiar a sua agulha de forma que ela não vaze no tecido da frente, para ficar tudo embutidinho, tá? Isso feito, você vai abaixar aqui e fazer uma marcação. No meio, você vai abaixar aqui, ó, 3 centímetros também e fazer uma bolinha, tá? Ó, 3 centímetros, fez a bolinha. No meio aqui, mais 3 centímetros, fez a bolinha. Então, aqui tá a marcação de onde vocês vão colocar. Um vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui. Tá aqui, ó, prontinho. Vocês podem ver que tá, ó, meio pezinho de máquina aqui. A parte que estava aberta é essa aqui, ó. A parte de cima da linha da agulha da máquina, azul. E a parte de baixo da bobina com a linha branca, porque esse meu tecido é claro, tá? Aí aqui, ó, tá vendo? Não aparece a colocação do colchetezinho de pressão, não aparece. Por quê? Ó, aqui eu costurei, tá vendo? E a costura, deixa eu ver se dá pra vocês verem, tá vendo? É como se fosse um botãozinho. Só que aqui, ó, eu não vazei. Simplesmente, ó, tá? Você vai costurar passando a agulha só nessa parte do forro. Já aqui, eu fiz, se você colocar esse colchetezinho de pressão só na parte da aba, vai ficar assim esquisito na hora de você pregar. Então, você tem que botar, a sua agulha vai pegar a aba e esse tecidozinho aqui da frente. Você só não vai passar a agulha na parte do forro, tá? Que aí vai ficar assim, ó. Aqui atrás não vai aparecer. E tá prontinho, ó. Se você quiser, tá prontinho aqui, ó, o seu panozinho de forno, tá? Delicado, bonitinho, não precisa pet aplique. Se você quiser fazer um pet aplique, você pode fazer aqui, mas olha, você pode observar que não precisa. Se você quiser e tiver botões decorados, você pode colocar um botão aqui no meio e pode colocar, ou aqui, ó, tá? Você pode colocar um botão, se tiver um botão azul, um botão cinza, um botão preto, tudo combina, branco. Bota um botão de cada lado grande, que vai ser só como um enfeite, né? Ó, e tá prontinho o seu panô de forno. Fácil de fazer, gente, muito facinho de fazer.
A minha sugestão de preço é R$ 30, tá? Mas isso vai depender muito da região onde você mora, do poder aquisitivo da sua clientela, do tipo de material que você vai utilizar. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu ensino não, eu mostro para vocês como eu faço para calcular pedaços de tecido, pedaços de aviamento, hora trabalhada, tá? E calcular o preço da peça, porque nós artesãs, nós temos que ter o domínio do nosso negócio. Se você vende, você tem que saber quanto você gastou, quanto você tem que ter de lucro, tudo direitinho, tá? E não tem que ir pelo preço das outras pessoas, porque, ó, a minha sugestão é R$ 30. Nós estamos essa é a segunda aula do ano de 2021. Se você vai assistir essa aula daqui a 2 anos, esse preço já está defasado. Então, não adianta, essas sugestões de preço é muito relativa, né? Você tem que calcular o seu preço. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui, como eu já falei, é para um fogão de 4 bocas, tá? Se você quiser fazer um fogão de 6 bocas, você vai ter que aumentar essa lateral aqui. E aí você vai ter que medir o seu fogão, tá? Ou o fogão da sua cliente. Agora, essa parte aqui, a parte do comprimento, pode ser esse mesmo tamanho, porque o comprimento, os fogões têm a mesma altura. Eles só variam na largura de acordo com a quantidade de bocas que tem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.